Hoje a gente está aqui na quarta-feira que inspira, trazendo o Helder Carneiro com o Papo Torto, Arte e Conexão Digital. Agradecendo a Sil na pessoa da Isabel Vieira, que tem dado todo o apoio ao projeto. E agradecendo também aí ao Felipe, à equipe do Sodré, na parte técnica, com o estúdio cada vez mais incrementado. E hoje a gente está recebendo aqui Helder Carneiro. Então, boa noite a todos. Boa noite, Helder. Boa noite, Pedrinho, parceiro. E o Helder, ele é professor de artes, ele é formado em artes cênicas, é ator, diretor e professor também do movimento que chama facilitador em programa de desenvolvimento humano. Mas eu sou professor também da rede municipal de Ubá, né? Eu gosto sempre de falar isso. Que chique, né? Eu tenho muito orgulho de dar aula de arte para... São duas escolas da zona rural e a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Muito bacana. É um público que não tem acesso à arte de uma forma mais direta, vamos dizer assim, né? Isso é muito bacana. Tem a cultura, porque a cultura a gente nunca perde, mas eu estou dizendo a arte mesmo, como que é aprender a se expor, a se expressar. Se expressar. É engraçado que nessa condição de se expressar, a internet vem limitando um pouco a gente, então a gente precisa fazer outros exercícios, né? O vocabulário diminui, porque a gente vai ficando cada vez mais focado, às vezes, em letras do que em expressões ou atitudes, não é assim? Com certeza. E é por isso que você foi convidado para vir fazer parte aqui da nossa quarta-feira que inspira, porque principalmente por causa desse trabalho na parte pública, com crianças que não têm acesso nenhuma à cultura. Eu acho que você é uma grande inspiração para estar aqui hoje, para a gente estar falando um pouco de Papo Torto, arte e conexão digital. Muito bom. Nessa condição, a quarta-feira que inspira, ela tem que trazer essa energia de quem estava só lá atrás no quadro negro ou nos palcos, né, de forma presencial. E na pandemia, o Helder demonstrou uma oportunidade e reconheceu, aceitou e criou o Papo Torto, que é totalmente digital, que conecta com as pessoas e está levando essa informação para todo mundo, não é assim? E é muito interessante porque foi assim, o Papo Torto começou tem um ano e um mês. E como surgiu esse nome? Pois é. Papo Torto. Não, o Papo Torto veio assim, de inspiração também, já que o tema é inspiração. Eu sou muito a coisa me vem assim sempre, impressionante. Mas deixa eu contar como começou. Eu tenho um primo que mora em Miguel Pereira, Fábio Klein, é carneiro também, mas o nome é Fábio Klein. E o Fábio tinha um programa, tem ainda, Cultura e Outros Bichos, no Instagram, e um sarau todo sábado, ou de música ou de poesia. Às vezes ele faz blues, às vezes ele faz samba. Vamos fazer sarau também muito aqui, interessante. Aí ele me convidou e eu assisti ao programa. E como eu estou fazendo um documentário, que depois até posso falar mais, no Rio, da minha história na faculdade de teatro, que passou por um processo de violência policial muito grande na época da ditadura, tal, é uma outra história. Eu quis contar, e eu falei com ele, Fábio, então deixa eu contar isso, porque a gente está precisando de divulgar, estamos parados por causa da pandemia. E ele topou, foi muito legal. Ele editou, ficou melhor ainda, porque teve um formato né? Teve uma pós-produção. E eu falei, gente, eu vou fazer isso para mim. Então, o que eu fiz? Eu tô com um documentário aqui, um bar que também parou por causa da pandemia, que eu quero até falar, não é porque eu estou na sua presença, nem nasceu, mas a Isabel foi a única empresária até agora que de cara topou, porque a Isabel é um espetáculo. Né? Inclusive, eu estou vindo de um chá com elas, que a Isabel está sendo homenageada exatamente por isso, porque ela é uma mulher que inspira muito, porque ela nos apoia muito, né? E é o que você está contando. Apoiou, e eu já fui no contador dela. Então, assim, foi a única que andou, porque normalmente a aceitação primeira
Até por não ter o hábito, as pessoas, né, os empresários, os comerciantes, a gente está aqui na CIL, de fazer esse tipo de troca, né? Porque é uma troca, né? A gente acaba tendo dificuldades. Mas, enfim, aí eu parei com esses 2 documentários que eu estou fazendo. Eu ia ao Rio uma vez por mês, ou uma de 2 em 2 meses, e o projeto indo para frente. Temos muitas coisas gravadas, enfim. O projeto de Ubá, eu tenho a lei. Eu fui aprovado pela lei, daí eu ter procurado a Isabel, né? Vocês, né? Porque eu acho que no dia aqui foi até aqui na rua, né? Coisa de cidade pequena. Vamos procurar sempre, né? Sempre, já falei com ela. Todos os empresários de Ubá e região. Ô, Helder, é uma conexão que você acabou de falar, porque você estava à frente de 2 projetos que são da sua natureza, né? De trabalhar, né? De fazer cinema, de fazer o teatro, de ser professor, e você percebendo no seu primo a oportunidade, e aí foi lá e pegou o vírus. E é esse vírus que a gente quer levar para a nossa audiência. Recomendo, esse vírus eu recomendo. Pois é, esse é um vírus que a gente precisa, é o vírus da inspiração. Não é Covid, é convívio. É convívio, mas é convívio que a gente vai aprender. Convívio digital. Digital. A gente tem que aprender o convívio digital. A gente esteve aqui com a Miúcha. E a Miúcha, ela é do presencial e também está se adaptando ao digital. Ela veio dar um curso de excelência no atendimento. Isso, eu vi. E o Excelência no Atendimento foi um curso que a gente deu aqui em cima. Lotou a sala. Não foi um curso só de excelência do atendimento, porque teve também a Didi como professora de teatro, e foi por isso que eu vou virar aluno. Achei fantástico. As meninas que fizeram lá o teatro foram ovacionadas de pé, então, quer dizer, não foi um curso só de atendimento, mas foi um curso de expressão. E que tem a ver, né, uma coisa com a outra. Elas foram muito talentosas. E aí, o que você falou, que foi essa mudança que gerou criar o Papo Torto, é isso que a gente quer levar para as pessoas. É perceber que existe uma atitude. E essa atitude é só começar. E vou te dizer mais. Aí eu comecei e chamei. O primeiro que eu fiz foi com o Avelino Atala, que o pai dele já foi presidente aqui da CIL, o Ângelo Atala. Né? Você já está no número 59. Estou 59. Não é isso? 60, semana que vem, com uma ubaense, a Larissa Benini, que foi minha aluna, e está no Rio trabalhando com o Wolf Maia, na escola do Wolf, e também criando produtos digitais, porque é uma escola de teatro, o Wolf Maia, né, que bomba, todo mundo quer fazer, porque diretor da Globo, diretor de teatro, mas que ele perdeu aluno também. Então eles começaram também a inventar produtos virtuais para o curso não fechar. Mas enfim, aí eu fiz com o Avelino para falar do filme de Ubá, porque ele é do grupo nosso, desse que eu estou retratando, que é o Panizete Circense. O segundo foi o Max Barreto, que também é do grupo, é amigo pessoal, e entrou. A gente vai chamando os próximos primeiro, né? Aí quando eu chamo essa senhora aqui, Didi Pasqualino, ela falou, Helder, vamos ler uns textos de teatro? Não, você falou, vamos ler uma cena. Eu falei, ler teatro, Didi? Ela falou, vamos ler uma cena. Eu tenho uns esquetes pequenos aqui, dos normais e uns outros, não sei o quê. Verdade, lembrei. Aí eu falei, vamos. E a gente leu e o pessoal adorou. Aí já me veio outra inspiração. Eu falei, quando eu convidar alguém de teatro, eu vou propor que leia. Quando for poeta, vai falar suas poesias. E quando for músico, que foi o caso do Max e do Avelino, eles já tinham cantado, né? Porque é papo, é igual nós estamos aqui. Entendeu? Eu não uso imagem. Tem que ser uma conversa. Se a conversa tá boa, ela rende. Se não tá, a gente formal, vai descontraída. A Isabel já teve. Fiz com a Isabel também, claro. Foi só conversa. Ela falando da trajetória dela, do mercado, isso, do pai. Né? E a Isabel, eu agora tenho um título novo. Porque eu não sou só o marido da Isabel, mas eu virei o primeiro damo. Exatamente. Eu não sei por quanto tempo você é primeiro damo, porque a função da Isabel como presidente termina agora, em 2021. Então vai ter outra eleição para 2022 e 2023. Mas é uma dupla perfeita, tá? E aí essa Isabel condição de ser primeiro-damo virou também uma brincadeira, porque a gente já tem 30 anos que eu sou marido, né?
Então, quer dizer, a gente celebra isso todo dia, né? Claro. E agora, como primeiro damo, apoiando Mais ela nessas ainda. ações. E aí a gente está aqui para isso, né? Para fazer isso que você está falando. Levar inspiração e levar conteúdo, né? Então, aí fizemos isso, foi legal. Depois a Didi falou, Helder, vamos fazer um grupo pra gente Fazer leitura. fazer leitura? Como assim, Didi? Ah, não sei, a gente faz entre a gente mesmo. Ou se a gente achar que tá legal, a gente faz a coisa mais pública, né? E eu A gente falei, precisava fazer alguma coisa, senão a gente ia enferrujar. Enferrujar. Aí a danadinha me dá a ideia, mas depois ela não pôde participar. Foi quando o sogro dela morreu, o Paulo. As coisas ficaram um pouco complicou, ela se afastou um turbulentas. pouco, mas a coisa já tinha andado. Então, e anda até hoje, né? Quer dizer, Isso. eu comecei com esse grupo, e esse grupo, o que nós estamos fazendo hoje? Esse grupo que foi o que fez a peça que você me dirigiu, Isso, que o foi Caindo na o TV. Caindo na TV. Isso. Né? Eu resolvi. Foi uma delícia de fazer. É muita coisa assim, mas eu vou falando tudo. Eu resolvi também, já que eu estava parado com o filme, eu falei, eu vou fazer uma peça também sobre essa história que eu estou contando no filme. Só que vira outra coisa porque é um outro produto, né? Mas inspirado nessa história do grupo Panis et Circenses, que era o grupo nosso quando a gente tinha aqui um bar. Panis et Circenses. Panis Que é aquela música do Caetano, da Rita Lee que o Caetano gravou. Na minha época, anos 70, né? A gente era jovem. E esse grupo aqui, um bar, fazia cinema, fazia teatro, fazia música. Né? Nós participávamos dos festivais da canção. Tinha os artistas plásticos, tinha os fotógrafos. E o bar tinha 30 mil habitantes. 40 mil habitantes. A Didi nem existia. Nem existia. E o que Agora acontece? eu tô aqui, Agora e vamos tá aqui. fazer teatro. Então a gente tá querendo né, contar essa história, por quê? Porque a gente tem muito material. A gente tem uns filmes Super 8, que era o outro filho do Antônio Atala, o Ângelo Atala, que é médico em Juiz de Fora, um grande médico, uma grande pessoa. Ele recuperou os filmes, enfim, a gente foi catando os materiais e eu fiz, vai virar uma peça de teatro. Aí o Lauro Lima, que é ator, que escreve, que faz adaptações. A gente está no momento, eu e ele, de reescrever esse texto para o teatro. O Antônio Coutinho também, que é de Tocantins, não sei se vocês conhecem, é professor e faz teatro, escreve texto, tem 2 romances belíssimos, é uma pessoa também que vocês podem até convidar para vir aqui. Tem 2 livros, assim. Vamos conhecer ele aqui primeira na linha. quarta-feira, que inspira. Tudo inspirado em Tocantins e tal, mas enfim, o Antônio eu conheço por isso e eu escrevi também a introdução, a apresentação do livro dele, do segundo romance, e o Antônio está ajudando a gente também. Então, assim, virou um outro lugar que a gente faz encontros virtuais. Tudo isso que eu estou contando, nada é presencial. Tudo virtual. Por isso que eu estou fazendo esse enredo todo. Então, teve a ideia da live teve a ideia do grupo grupo teve a ideia da leitura, de virar. Então, assim... Essa live ainda não é pública. Ela é privada. É privada. A gente está fazendo, mas assim, foi todo um exercício. O Lauro também é comerciante, ele tem uma sorveteria, então tem que ser na hora que ele pode. Então, tem toda uma adaptação para a gente poder estar junto. Vocês tiveram dificuldade, mesmo sendo uma live privada, que vocês estão desenferrujando, né, essa condição? Porque às vezes a gente está aqui querendo expor que as pessoas têm que se expressar digitalmente, mas aí o cara fala assim, mas como é que eu vou fazer logo de cara e eu vou pagar mico? Vocês se sentem em algum momento que você pagou mico estando à frente da tela e isso te criou algum constrangimento de não fazer mais? Não. Ou aquilo criou um desafio para você melhorar? É um desafio. Claro que a gente, principalmente a gente que é ator, né, Didi? A gente toma conta muito dessa coisa da presença, do gestual e tudo, mas... nada, depois passa, a gente morre de rir depois também dos erros, né? Vamos dizer assim. Mas... E eu acho que só terminar. Eu acho que esses erros já fazem parte dessa nova linguagem também, entendeu? Igual você falou no início. A gente está começando, a gente vai entrar daqui a pouco. Entende? Eu acho que você colocou uma síntese daquilo que a gente quer levar de inspiração. Porque no conceito de startup, significa o seguinte, startup é o novo modelo de criar empresa, de empreendedorismo. Startup é assim, enquanto você não erra muito, você nunca vai acertar.
Você só vai ter sucesso se você teve fracasso. Porque no fracasso é que você aprende. Sim. No sucesso você só celebra. E é isso que você está dizendo aí. A gente não tem que ter medo de errar. Eu gostei, obrigado de você ter falado isso, porque era essa frase que eu queria. Eu te provoquei para que essa frase viesse e eu nem sabia que ela iria. Sem combinar, inspiração. Não, é sem combinar. Você ia falar. Não, eu ia falar que comigo acontece muito assim, antes, até mais. E o teatro é uma linguagem diferente do que a gente está de frente para a câmera. Então, já teve muitas situações assim de quando a gente tá com a câmera de frente, a gente vai e treme, né? Às vezes dá até um branco. Dá até um branco, ou dá, né, Frio na barriga. um frio na barriga. Mas E é diferente porque no teatro são as pessoas, é a plateia. Então a gente vai acostumando com as pessoas, mas que ao mesmo tempo não é ninguém, porque tá todo mundo no escuro. Então a gente não vê ninguém. Então é um pouco assim. Dá mais medo. Não, a gente por a gente ser do teatro, a gente acostumou com esse formato. Então, agora com a pandemia, que a gente teve que enfrentar mais a câmera, é diferente. Então, eu acho que é só a prática, só ir praticando, errando, acertando, é que a gente vai acostumando. E mesmo que acostume, errar, a gente vai errar sempre, né? Eu acho. Mas eu acho que o legal é a gente se propor a fazer... O Thomas Jefferson, né, que criou a lâmpada, ele falava, eu errei 13 mil vezes. Eles só lembram a vez que eu acertei e criei a lâmpada. Ainda bem, né? Ele falou, ninguém fala dos meus 13 mil erros. Pois não, mas ele quis dizer isso. Ele não desistiu e errou muito mais do que acertou. Claro, Essa, foi um grande mas acerto, aí- né? Essa é a mensagem que a gente precisa de levar. Passar. Errar. Se você errou uma vez, se você errou 13 mil vezes, você pode virar um Thomas Edison e criar a Aqui, ó, luz. nós estamos usando a luz. É. Não, eu acho que vale as tentativas, vale qualquer passo, qualquer trabalho, porque ali você vence um limite, você se supera em alguma coisa, você nunca vai estar pronto. Não, e teve uma coisa interessante Né? também, quando eu entrei aqui, eu falei assim, nossa, me lembrei o estúdio da TV O Bar. Quando eu voltei para o Bar há 20 anos atrás, 22, a TV estava começando aqui. E me convidaram para fazer um trabalho e depois eu cresci lá dentro. Foi uma experiência também muito legal. Mas eu não tinha acostumado com televisão. Eu tinha feito umas coisas de novela, mas pouquíssimo, que eu nem conto, nem ponho no currículo, porque realmente foi muito pouco. Mas aprendi alguma coisa. Toda experiência, né, é válida. Mas aí me lembrou a TV, porque o estúdio da TV tinha essa cara, né, pequeno, mas o suficiente para criar essa comunicação. E lá a gente aprendeu muito também. Os técnicos, os câmeras, os apresentadores, que não eram pessoas que foram treinadas para isso. A gente caiu lá e tinha uma audiência ótima, enfim. Então, depois virou a TV1 e tem toda uma história, né? Mas estou querendo dizer o seguinte, foi também um mundo digital, analógico, né? Porque era analógico. Aqui eu era entrei... sem interação, né? Agora a gente tem a resposta de apto, né? A pessoa comenta, a pessoa critica, a gente pode interagir. Isso, interagir. Foi uma das questões que a Marina Piva colocou no dia que estava aqui. Porque quando ela faz o livro, a pessoa leu, está em casa, ela não sabe o que a pessoa está sentindo. Não tem interação, né? Agora, no canal do Instagram e no canal do YouTube, a conexão é direta. Então, as pessoas já pedem ela alguma coisa, já questionam alguma coisa, então ela começa agora a ter ouvido. Ter os feedbacks, né? Agora, sabe outra coisa interessante? De todos esses que eu fiz, né? Se eu pudesse fazer assim, uma síntese, já tiveram umas 2 pessoas que não aceitaram por esse medo do digital. Já tiveram pessoas que me pediram para fazer, para perder esse medo. Olha só. Tipo assim, vamos fazer? Você me convida? Sabe assim? Que eu quero ver se eu... Isso, para que foi ótimo, superar, para né? se superar. E tem uma coisa que aí tem a ver com outra coisa que a Didi falou aqui do meu trabalho como facilitador de desenvolvimento humano, que a gente olha muito para a biografia da pessoa.
em programas de desenvolvimento humano, né? Que é um trabalho de autoconhecimento. Então, você tem que olhar para dentro, conhecer você, conhecer sua família, que não tem nada a ver com teatro nem com arte diretamente, embora a gente use algumas ferramentas artísticas nos programas. Mas por que eu estou falando isso? No Papo Torto, a pessoa fala da vida dela. Fala do trabalho também, mas eu sempre pergunto a influência que ela teve, as inspirações que ela teve, né, para determinado produto ou carreira, e isso mexe muito com as pessoas. Então eu recebo muito esse retorno também. Passa 2, 3 dias, a pessoa me liga e fala: Helder, você não imagina como é que foi bom para mim, como é que mexeu comigo. Não, o Papo Tanto Torto... mergulho em si, que a gente está acostumado a falar do outro, né? Sim. A gente não fala muito da gente. E como mergulho com o outro, que é aquela história, através né? da telinha. Quando a gente olha para fora, a gente sonha. Quando a gente olha para dentro, a gente acorda. desperta, Isso. né? Isso é profundo, hein? Profundo, do Jung. E é isso mesmo, eu uso muito adoro. essa frase. E essa condição, do mesmo jeito que tem pessoas que já se mostram ávidas a querer participar e querer vencer o medo, que é tudo que a gente quer que as pessoas tomem de atitude, porque a pandemia tirou a gente do lugar de conforto. Seja porque criou um medo, porque a gente precisa realmente ter medo, porque a gente quer viver, e viver significa sempre ter medo de morrer, então a gente precisa ter esse medo. Adaptar-se, né? Mas esse medo precisa estar equilibrado. E no caso do comerciante, que se viu tendo que sair do lugar dele, porque ele ficava no balcão físico, ele fica ainda no balcão físico, e não quer enxergar o que está acontecendo no passeio, o que está acontecendo no entorno. E a gente vem sempre chamando muita atenção que a internet agora não é mais você. A internet está mostrando que você tem que se adaptar àquilo que as pessoas querem te ouvir. Sim. Eu acho que vocês que são do teatro têm muito essa experiência. Porque quando você está lá no palco, você está olhando a reação imediata. A gente está olhando a reação do digital, interativo, que é muito parecido. Então, se a plateia não te aplaude, você sente naquilo na cara. A Miúcha contou isso aqui, que ela foi preparada para ela esteve aqui com a gente, né, numa quarta-feira que inspira, mostrando como é que é a função dela, fazendo a apresentação desse curso de excelência no atendimento, mas ela falou, ela foi fazer um show, preparou o show mais erudito, mais clássico, e aí, depois de umas 10 músicas, ela achando que estava todo mundo assim, meio parado, chegou alguém do lado dela e falou no ouvido dela: não tem jeito de você tocar um pagode ou um samba? Aí ela, claro. Aí a festa começou. Então, quer dizer, ela estava pronta, ela não se ofendeu, embora ela tinha se preparado. Sim. E aí é tudo que o artista E mudou precisa, o né? rumo, é o feedback, né? E aí o que a gente está falando é que você tem que se expor, porque senão não tem chance de feedback. O feedback te dá essa oportunidade, né? É você escutar a crítica sem adoecer. E olha outra coisa. Só assim que a gente cresce. Né? Esses programas pelo menos os que eu trabalho, de desenvolvimento humano, que é o programa Germinar, né, que o Didi já conhece, mas ele é presencial. São 5 módulos, 4 dias cada módulo, que você fica no hotel, você fica numa pousada, você fica num lugar, você esquece da vida e mergulha, enfim, em conceitos, sem celular, em metodologias. Celular é difícil de controlar, mas é um dos combinados, né, usar o menos possível. E tem lugar até que não tem sinal, é muito interessante. A gente já fez essa experiência, tipo um lugar que não só a gente tinha. Só a gente tinha. Danados. E a gente falou, como é que a gente vai fazer esse programa se ele a estrutura dele, se o desenho dele é presencial? Então nós ficamos batendo cabeça também uns meses. E cada um foi achando o seu jeito. Então, como são muitos conteúdos, né? Porque são 5 módulos. Então tem o que sua história me conta, que é em cima não sou eu que faço, não, é a Fernanda Rodrigues. O que sua história me conta, que a pessoa fala da biografia. E como se fosse uma live. Só que ela direciona com outros conteúdos, vamos dizer assim. Cada um teve que dar seu jeito. Teve que dar né? o seu jeito. De se adaptar. Porque veio aí essa pandemia e o que a gente fazia teve que ser feito de outra forma, né? Então, o que eu acho legal, e o Papo Torto é um exemplo disso,
é que você já tá, você é mais velho, né, não é essa moça, não faz parte, não está na faixa etária dessa moçada. Que nasceu com celular, né? A gente não nasceu nem tinha internet, nem celular, né? Nem eu nasci com celular na mão. Eu lembro então, quando a mim, televisão chegou lá em casa. Aí. Eu tinha 6 anos. A gente teve que se adaptar e aceitar toda a tecnologia da inovação. Mas para mim, na minha geração, tem coisa que eu também tenho um pouco de resistência em fazer. Falar assim, não, isso ainda mais assim, eu sou... quando eu vou mexer, sempre trava, sempre acontece alguma coisa que me desanima. Eu já não sou muito tecnológica. Naquela live que a gente fez no início, lembra? Não é? Lembro, Davi me ajudou, meu filho, porque aí, né, eles são muito mais espertos. Já nasceram com a tecnologia na mão, Na mão. Já são digitais, né? Mas o que foi legal ver no caso do Helder é que, além da gente estar distante, né? A gente está com o distanciamento das pessoas, mas nós estamos conectados. Então, eu observei que teve algumas pessoas que, mesmo antes da pandemia, eu não falava a tempo, não tinha mais contato, não procurava nem nada. E com a pandemia, com o digital, eu encontrei, entre aspas, né, assim, vamos dizer assim, digitalmente, com várias pessoas que eu não falava, não encontrava há tanto tempo. Então, o distanciamento, ele tem duplo... outra forma de aproximação. Ele pode ter um duplo sentido, né? Porque é o que a gente está propondo aqui, falando e tudo mais, que o digital, às vezes, nem sempre ele distancia. Olha só, né? Olha como é que isso é mágico. A gente está falando do distanciamento. Isso. E aquela pessoa que ainda nem aceitou de ter o perfil no Instagram ou o perfil no TikTok, que é o mais novo. Isso. Então... Se você não tem um perfil no Instagram, você está provocando um distanciamento digital das pessoas. Isso. E aí a gente está brigando para que a gente tenha uma aproximação. E ter um perfil no Instagram é uma aproximação. É entender que as pessoas podem te criticar. É claro que podem te criticar. Elas podem te criticar na rua também. Você acha que isso não acontece? A coisa é tão contemporânea que, junto com isso tudo que a gente está conversando e da minha experiência, a gente ficou sem ter aula. Uhum. Né? E os meus alunos são alunos que não têm acesso, as famílias não têm acesso à internet. A internet, ou se tem, assim, um celular para a família toda, ou o celular é do pai e da mãe, mas eles trabalham, enfim. Então teve toda uma estruturação, uma logística, da gente também não cortar o contato com esses alunos. Claro que a gente cortou, espero que a gente retome agora, a ideia é retomar agora, né? Porque os das escolas particulares, como tem mais condições, tem mais acesso, foi chato, foi tudo, mas teve o acompanhamento, vamos dizer assim. Né? E a escola particular, ela voltou primeiro agora, né? Ela já está até em atividade. Isso, né? Mas assim, tinha aula todo dia, a gente não. A gente mandava atividade impressa para a escola rodava e distribuía para os alunos, o pai tinha que buscar, mais difícil, né? Mas assim... A gente buscou, teve aluno que buscou, teve família que se reinventou, isso que eu queria dizer. A gente inventou gincana virtual para poder atrair os alunos. Ai, que legal. E as famílias participarem, entendeu? Claro que não no volume e na que a gente queria. Na qualidade que precisava, mas para dizer, estou aqui, por exemplo, agora eu estou de férias. Tem aluno que ainda manda, professor, atividade de junho... Eu não fiz. Se fosse férias regulares, ele nem me procuraria. Por que ele está me procurando? Porque é o meio digital. Não, e vocês estão de parabéns, tá? Porque, assim, a classe dos professores, as pessoas mais velhas, todas se reinventaram reinventando, também, né? E adaptando aí ao digital. E, assim... Muita resistência no início, muita reunião online... Mas foi pegando. E eu acredito que agora a gente não vai abandonar isso. Vai parar, né, esse movimento. Mas prova em Google Forms, a gente avançou em muita coisa. Mas a gente vai ter que aprender que o online
ele tem uma eficiência. É claro que ele não tem o carinho, ele não tem o Sim. calor. Mas até nisso a gente também pode chegar. Teatro também. Como é que vai dar aula de arte? Nossa, eu comecei a passar vídeo que eu não passava na escola. A entrar com os meninos em museu que eu não entrava na escola. Porque às vezes a própria escola tinha um recurso também, uma internet pequena, que não atendia todo mundo. Você entendeu? Então a aula também ficou mais rica, mais interessante. Bacana. Então, assim, a gente trouxe outros recursos. E tem só mais uma coisa que eu queria falar, assim, dentro desse tema. Eu fui convidado ontem até para domingo participar de um grupo que chama Militantes em Cena, porque alguém não pôde fazer, um ator lá, e o Gitman, o diretor, é meu amigo, ele falou, você não quer participar? Agora, por que ele me convidou? Porque é online. Então ele mandou o texto pelo WhatsApp, não foi nem pelo e-mail. Eu imprimi, já li, a gente fez um ensaio. Amanhã tem outro, eu vou convidar vocês. É domingo. E é um pra grupo todo mundo. que fazia teatro na rua, por isso que chama Militantes em Cena, eles militam. E também, o que nós vamos fazer? Vamos pro... Não tem dinheiro, é de graça, é voluntário, é pelo prazer de estar ali fazendo. E deu super certo também. Para você ter uma ideia, tem entre 50 e 60 pessoas todo domingo assistindo a uma leitura de texto, aquela ideia sua, que com debate depois, porque Super legal, adoro Com isso. interação. com interação, até porque é um grupo político. Então, assim, o texto é um pré-texto, né? É um aquecimento. É um aquecimento, mas aí é teatro mesmo, atores profissionais, 50 anos de carreira. Vamos lá, faz, lê e depois vem o debate. Então, Isso- assim, tá cheio de produtos. Isso é um aprendizado. Porque a gente precisa até de aprender a fazer com que do lado de lá as pessoas Ó, tenham eu vou interação. te dizer mais. São esse grupo, que me perdoe se eles ouvirem, mas eu quero falar isso com um sentido bom. Porque eu estou incluído. São atores e atrizes que poderiam, se tivesse no presencial, não serem chamados para um teatro. verdade. Você está entendendo? Às vezes a pessoa se Tá destaca. mais velha, tá longe. Aí eu convidei uma amiga minha de São Paulo para assistir, que é do Germinar. Ela falou, André, é tão interessante ouvir vocês. É porque ela não é do teatro. Vocês leem diferente. Eu falei, claro, a gente é do teatro, né? Então, assim, sabe, pessoas que estavam paradas. Ou E então, lendo e se maquiando e não sei o quê, e pondo figurino, entendeu? Que Ensaiando. Estão vivendo. Mas o conteúdo que engaja, ele precisa desse comprometimento. Sim. Porque você não pode simplesmente achar que no raso vai acontecer. Não você tem vai. que mergulhar, tem que estar profundo. Tem que né? suar. Tem que É suar. inspiração com transpiração. Inspiração. Né? E isso tem toda a relação com o digital. Porque o digital, se você simplesmente joga e não tem um conteúdo intenso, ou não tem a possibilidade, igual você falou assim, de um pré-aquecimento, ou não tem a perseverança de manutenção, de manter a recorrência. Porque, por exemplo, você estava falando que o Papo Torto já tem vai Vai fazer 60. 60 edições. Se não tivesse regularidade, provavelmente você não teria público. A regularidade transforma o público. E a regularidade permite que o público fale assim, eu agora vou não só acompanhar, mas eu posso mudar. O próximo ter a minha pauta. Eu posso pedir uma pauta para o Helder e o Helder se movimentar para que aquela pauta aconteça. E sabe o que eu acho bem interessante? No início eu ficava muito preocupado. Tem tantas pessoas, não tem... Me livrei disso, entendeu? Igual no teatro, né? A gente quer que enche. Tem 10 pessoas, a gente fica triste, né? Mas a gente faz também. Porque são aquelas pessoas que foram. E eu já ouvi dizer Então elas que merecem quando... o maior respeito. Exatamente, que quando tem pouco, a gente tem que fazer ainda melhor. Melhor. Porque você tem foram que- só aquelas poucas que tiveram, né, o desprendimento, Sabe, dia que sair, chove. chegar. Uma vez eu fui ao Rio numa É. peça, estava chovendo. Tava Fui eu, a chovendo. Magda, minha mulher, e 2 amigas. Aí esses merecem 4. mais ainda. Cara, foi um espetáculo lindíssimo. Lindíssimo. Tem um post do Instagram que é um artista de rua, né, tocando um rock,
e um senhor de bengala dançando na frente dele, e o cara falando assim, eu não tenho que me dar o melhor, não, tem que dar muito melhor, porque com esse público engajado, interagindo, participando da música, é um post que, eu não sei se vocês já viram ele, mas eu já repeti ele umas 4 vezes. Muito bom. Que tem uma energia fantástica, artista e público. E aí acontece também de que começa com pouco e depois vai contagiando as pessoas e vai chegando. E aí eu vou lembrar de um negócio que a gente tem feito aqui na ACIL, que além da quarta-feira que inspira, a gente tem feito outras coisas. E aí eu não sei se você já participou, mas tem um convite. Um deles é o Vencendo com Música e Arte, que a gente está levando para a rua o artista. Ah, legal. Vi outro dia, até acho que foi até na página da Isabel. Mas isso é presencial. Entendi, mas ela mostrou que estava vivo. Isso. A gente hoje tem 3 pontos funcionando. A gente agora parece que vai ter um ponto lá na Padre Arnaldo Jansen. Tem um empresário de lá que quer levar a música para lá, para a rua. E ele está 100% conforme com a pandemia. Da mesma forma que vocês estão fazendo teatro, então Vencendo com Música, ele além disso tudo, ele conectou a ACIL com a Secretaria de Cultura. Aí sempre a gente está agradecendo o professor Samuel, que é muito legal. Que agora no aniversário, ele contratou voluntário, uma administradora do show, que estava lá fazendo o teatro, que vai ser em live. O Helder eu participei também. Gravou. Então, aproveitando aí, né, Helder, vamos aproveitar aqui e divulgar o trabalho que vai passar. A gente gravou lá no Espaço Mutum várias apresentações de teatro e de dança. E o Helder também participou, eu também participei. E foi muito bom essa ideia, né, da Secretaria de Cultura, uma forma de presentear a cidade em forma de trazer lives. Os artistas também, aquilo que eu falei, se estivesse em casa, estava parado, né? Uniu os artistas da classe, né, de Ubá. O que a gente buscou. E vai passar em breve, tá? Só concluindo aqui. Vocês ficam ligados aí na programação da Secretaria de Cultura, que em breve já vai passar E toda essa energia começou com uma ação de música na rua que tinha o Mascarado. O Mascarado estava na rua, tinha um show, tinha as dançarinas, tinha lá a Didi de bailarina lá que estava fantasiada. A gente fez um show experimental na rua, né? E que deu certo, né? E aí ele virou Vencendo com Música e Arte, que ganhou patrocínio. Então agora as coisas já não são 100% voluntária, né? Os músicos já tem caixinha, já tem o chapéu que corre. Lá na vacinação, não sei se você... Hoje eu fui lá, tinha o Lenício e o Missim. O Missim estão lá cantando. Já há 4 ou 5 semanas, patrocinado, se você viu lá, tá o Laboratório Luiz Pasteur, o Setor Moveleiro, o Garage, o novo Posto Riviera. Tem a varanda cultural aqui também na ACIL acontecendo, aqui no prédio. Acho que foi essa que eu vi. E aí a questão de ir contagiando as pessoas, eu lembrei até da varanda, que as pessoas param aí depois para o outro. E tem gente que para um pouquinho, tem gente que passa e tem gente que fica 1 hora em pé assistindo. Você vê como é que está sendo legal, né? Como a gente está carente de música, a gente hoje tem música e é uma forma... Hoje lá na fila todo mundo dançando. Sério? Sério. Que bacana, essa aí foi nova para mim. Porque... Claro, depende da música. O Lenício, quando ele tocava um sambinha, uma bossa nova, não sei o quê, todo mundo lá. O pessoal estava descontraído. Inclusive os que estavam trabalhando. Isso traz uma leveza, para os que estão né? trabalhando, se você conversar, antes da música, eles estavam lá todos entediados, porque eles estavam só trabalhando. Agora não, eles têm uma música ambiente, que troca músico, que tem temas diferentes. Então, a gente precisa de levar essa energia de transformação. Sim. É isso que a gente quis levar na cultura. E eu acho que essa experiência que vocês tiveram lá no Mutum, sem público, mas que ele vai estar no digital agora sendo exposto, foi muito legal também, né? Muito legal, por exemplo, Conta aí como é que foi eu a fiz sua apresentação. um dos papos todos que eu fiz foi com o Valtair Couto, não sei se você lembra dele, filho da tia Zilda. Sei quem é, Valtair. Eu entrevistando ele, nem sabia, ele me mandou uns 3 cordéis que ele escreveu, ele falou, deve ser você... O que você gosta aí? Não sei o quê, brincando, né? E eu achei ótimo e li no programa. Aí eu tive essa ideia. Eu falei, Valtair, você não quer escrever um cordel para o bar?
Ele escreveu, cara, e foi o que eu li. E escolhi Muito dois... bacana. Muito bacana. E 2 poemas também da Dona Leocádia Godinho, que é uma poetisa de Ubá, que a maioria já não lembra, mas no sentido de resgatá-la também, né? E que ela fez para Ubá, para o Sesc Centenário de Ubá, e o outro só para a cidade de Ubá. Claro que são poemas mais clássicos, mais acadêmicos, vamos dizer assim, mas, enfim, há 60 anos atrás já tinha alguém escrevendo para Ubá, né? E aí eu aproveitei, vi o talento do Valtair Couto para escrever. E aí me inspirei, que eu acho que o Bar deve muito homenagear o grande ator que nós temos, que é o Mauro Mendonça. E aí pedi ele para escrever, né, no aniversário de Ubá, uma homenagem ao Ubá e ao ator Mauro Mendonça. E ele escreveu. E aí eu leio também nessa apresentação. Então, tá vendo? Um inspirando o outro. Um inspirando o outro. E foi muito legal, foi muito boa essa experiência. Eu acho que essa troca, foi ótimo. Essa troca que Tomara aconteceu, que tenha mais vezes. Essa troca que conseguiu reunir a turma do teatro, a turma de dança, que estava há 2 anos parado. Quer dizer, está todo mundo enferrujado. E agora a gente descobriu que a gente pode fazer isso através do digital e mostrou para eles que isso é possível. Então a gente agora tem uma oportunidade ímpar, que é falar o seguinte, gente, a gente com a vacina, provavelmente a gente já vai começar uma retomada de vida, as pessoas já vão começar a acontecer, já vai acontecer alguma coisa presencial. Mas o digital não vai sumir. Esse fim de semana, inclusive, vai ter lá no Mutum uma apresentação com 50 pessoas, porque lá, se eu não me engano, a capacidade é 200 pessoas ou 100. Agora eu não estou me lembrando. Mas, acho que é 100, pelo tamanho ali. Mas vai ter o espetáculo com metade da capacidade ali de público, para poder realizar de forma presencial. E aos poucos a gente vai retomando, né? Eu acho que Deus quiser. Essa questão da vacina vai permitir a gente. É claro que os números também vão ter que regredir. A gente tem visto até que já vem regredindo. Mas a gente precisa de combater esse medo. E aí eu tenho uma frase aqui que eu acho que, para você que falou de ser um facilitador, né? Como é que a gente pode trabalhar em exercícios para vencer esse medo que virou, não medo, mas virou pânico na pandemia? Porque tem vários amigos... E aí eu tenho amigos meus que não aceitam nem encontrar. Tem outros que já aceitam, já ter algum encontro, alguma coisa, né? Porque a gente ficar 2 anos só distante, né? Até de família, por exemplo. Na minha casa, a gente passou um período, quando a minha mãe faleceu, de quase que passar uns 3 meses sem encontrar os irmãos. Agora a gente já voltou a encontrar. E isso, como é que a gente faz um exercício? E às vezes você, que é um facilitador, né? Pode estar mostrando para a gente um exercício para que a gente vença esse medo. Não, eu acho que o exercício é provocar o encontro, mas assim, por exemplo, eu fui bem... como é que eu falo? Eu fui bem obediente na pandemia. Saí pouquíssimo, Magda também. A família da Magda, você conhece, é vizinha aqui. Dona Ida. Sempre todo mundo encontra lá na Dona Ida, a gente teve que parar de fazer isso. E... às vezes tinha um encontro na casa de um irmão tal, eu não ia, eu particularmente não ia, porque eu falava, não vou, porque não quero correr esse risco e tal. Ficou todo mundo com receio mesmo, né? Agora a gente começou a fazer assim, com 2 pessoas, 3 pessoas, entende? E já estou vendo amigos da minha geração com esse pensamento. Agora que a gente tomou a 2ª dose, vamos... combinar 2 a 2. Já estamos aqui em 3 pessoas. Já estamos em 3. Eu perguntei a Didi, vai ser lá? Eu achei que ia ser online. Então, assim, você ainda fica naquele compasso, né? Agora, assim, eu acho que não tem um exercício individual. O que me ajudou muito e tem me ajudado é fazer meditação. Que eu não fazia. Eu faço todos os dias, religiosamente. Eu estou tentando... adquirir esse hábito, que eu também... Meditar. Essa condição do medo, eu acho que cada pessoa na pandemia foi um ator. De acordo com o seu temperamento, cada um foi um reagiu ator. De um jeito. E aqueles que são essenciais, eu até brinco, que eles não são essenciais não, eles são descartáveis, porque eles foram colocados na frente da batalha.
que quando tem uma guerra, o soldado é o que vai lá para frente, porque ele pode morrer. Ele não sabe nem atirar às vezes. Mas ele vai. E aí, isso aconteceu. Eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão política, mas é uma realidade que a gente viveu. As pessoas que estão no supermercado, as pessoas que estão no balcão da farmácia, as pessoas que estão... Os médicos, hein? Os médicos, todos eles foram para a frente de batalha. E nem todo mundo teve problema. Tanto que o comércio do supermercado, que é onde eu vivo, né? Embora eu não trabalhe lá, eu tenho meu negócio, a Isabel tem um negócio de supermercado, e ela lá é uma líder fantástica, né? Aprendeu com o pai dela, aprendeu com o irmão dela, e é um negócio que está indo bem, né? E ele tem essa condição, que se as pessoas lá tivessem medo, o supermercado tinha fechado. Ou não tivessem um protocolo de segurança também. E aí, porque aí teriam mais pessoas contagiadas. E aí, esse protocolo de segurança, né, é uma coisa que a gente tem que começar a acreditar. Mas, que a gente está aqui de máscara. A gente já teve aqui, no dia que eu vim com o Rafael, estava só eu e ele, o Rafael falou assim, a gente pode fazer sem máscara? Eu falei assim, Rafael, você que é o meu convidado. Eu tô o dia inteiro de máscara, mas se você quiser fazer sem máscara, a gente vai fazer sem máscara. Então, a gente já está chegando num ponto que, por exemplo, a gente já vê na Europa as pessoas tirando a máscara, porque já foi vacinado 70% da população. É o que a gente deseja, né? E isso eu acho que a gente vai chegar, provavelmente, no final de setembro. O professor Samuel outro dia estava falando, a gente está 4 meses atrasado desses lugares. Então, a gente já está chegando e a nossa taxa também. Mas esse exercício do medo, ele precisa de ser trabalhado e, às vezes, até é uma forma de você trazer no papo torto um laboratório para falar o seguinte, olha, hoje vai ser um laboratório para aqueles que tiveram medo entenderem como que o cidadão que foi considerado essencial, ele se portou. E é claro que com os protocolos devidos. E o reverso também. O que não teve medo e que teve a doença e as famílias que perderam. Por exemplo, os meus amigos próximos que morreram, amigos mesmo, que eu perdi amigos, eram negacionistas. Eles não usavam máscara, eles não tinham medo, entendeu? Então tem o contrário. E tem as nuances também, né? Entre o que não tem e o que tem. A gente tem que ser racional. Tem um monte de... Tem uma doença séria, a gente precisa de estar de máscara, a gente precisa de usar álcool gel. Eu tô com 3 amigos médicos com Covid depois da segunda dose, sai dessa. Tem pessoas que acreditam na ciência e tem os que não acreditam, né? Eu acho que a gente precisa de entender o protocolo. E o protocolo, eu acho que não foi dado o direito de opção para quem estava no balcão do supermercado, ou que estava no balcão da farmácia, ou que estava lá na frente de batalha do hospital. Essas pessoas, elas não tiveram que acreditar em nada, elas tiveram que falar o seguinte, a gente precisa de trabalhar porque o mundo existe. Do mesmo jeito, quando a gente estava discutindo, hoje a gente até teve esse embate aqui, tirar as pessoas do lugar onde a gente pode controlá-las, porque você concorda que a maioria das pessoas que estão em casa não estão usando máscara? Elas estão usando máscara quando elas estão na rua? Então, tirar as pessoas... Em casa a gente usa, a empregada usa, quando ela vai, a faxineira. Mas se não está de máscara, não entra. Eu sou bem radical. Isso, mas não é o mundo. Se a gente for, por exemplo, na periferia, a gente vai ver que as pessoas estão sem máscara. Eu já vi em padaria pessoas sem máscara. E aí, nessa condição... tem aí gente você fala, ela acha ruim. De todas as cabeças, isso. Né? Aí nessa condição é um protocolo do medo. A gente precisa de, hoje, virar e falar o seguinte, olha, quando o cara estava lá na pré-história, que ele saía da caverna, ele falava o seguinte, olha, eu vou correr risco de morrer, mas eu preciso de me alimentar. Então eu vou com muito precavido. A nossa precaução hoje é de um bicho que não é grande, ele é minúsculo, que ele entra no corpo, é invisível pra gente. Né? E aí a gente precisa de estar com os protocolos. E aí, essa condição, de repente, é uma sugestão pro Papo Torto. Para que a gente... falei de fazer o contrário também, que eu acho eu acho que tem que falar da linha toda, né? Quem não tem o senso de responsabilidade, quem tem o senso de responsabilidade... Eu vi conhecidos meus debochando nas redes sociais. Eu acho também que vai acontecer o seguinte, que os lugares... Cada segmento vai ter que seguir seus protocolos. Então, eu acho também que o lugar vai fazer o comportamento das pessoas. Isso. Porque aquele que não tiver dentro
do protocolo naquele estabelecimento, naquele lugar, naquele evento, seja lá o que for, ele que vai ser, talvez, retirado, ele que vai... ele que vai sobrar, que estão vamos tendo dizer em São assim. Paulo, 1.500 pessoas, todos sem máscara. É isso. Sim, mas eu falo assim, tem lugares que, se você quer entrar numa loja e tá lá, uso obrigatório de máscara. Se você tá sem máscara, você não entra na loja. Exatamente. Então, eu acho também que a sociedade em geral, o comércio em geral e tudo mais, o posicionamento deles é muito importante para educar, entre aspas, as pessoas no sentido desses cuidados. E para a gente conectar, a gente está aqui com a conversa do autor do Papo Torto, né? Isso. Que é o Helder. Na sua live é um número artista. 59. E é um artista, né? Junto com a Didi, que está aqui também, que é minha parceira, a gente tem feito aqui a Quarta-feira que Inspira, para levar Muito inspiração. bom. E a gente não quer estar discutindo política, mas a gente está discutindo uma atitude que é expressão. Se a gente demonstra responsabilidade, a gente demonstra na tela. E a gente passa para lá uma questão de responsabilidade. Se a gente é responsável, a gente pode criar uma convivência. Se a gente não é responsável, a gente vira irresponsável. E aí não vai funcionar o teatro. Se a gente quer estar à frente, como é que eu vou dar um exemplo? Eu sou professor, ué. Eu não posso ser professor, falar para todo mundo usar máscara e entrar na sala sem máscara. Sem máscara, exatamente. Não, e à medida que a vacinação for avançando, né, a gente vai poder, eu acredito que a gente vai poder ir desprendendo, né, de algumas coisas, tirar a máscara, ficar um pouco mais próximo. Eu acho que com o tempo isso vai acontecendo, porque você já vê... Eu acho, a minha intuição, que vai ser ainda mais uns muito 6 tempo. meses de máscara. Muito mais. E uma questão que a gente... só pra gente fugir um pouco aqui, porque a gente falou do Vencendo, né, depois a gente falou do teatro, e aí a gente falou de como é que a gente vai receber, e aí a gente vai falar dos essenciais, que seria um exercício. Mas tem um programa que a gente tem feito aqui, que é o hashtag Turismo em Foto, que as pessoas que estão em casa, que podem tirar foto dos lugares mais legais aqui de Ubá e da região, e esses lugares podem ser visitados pela própria família, sem precisar de ir todo mundo. E a gente está, por conta desse programa do turismo, a gente está se conectando ao PSA, que é os produtores de água, que é o produtor rural, que a Prefeitura de Ubá tem todo um projeto já, desde da antiga gestão do Edson, então já vai para 5 anos de desenvolvimento dos produtores de água. A gente está virando o mesmo modelo que foi Extrema, né? E aí, nessa condição, o turismo em foto, quer dizer, sem aglomeração para tirar foto, eu não sei se você já participou, se você já viu esse programa. Eu já vi. E eu já conheço grupos familiares também, independente disso, de já estarem saindo, mas só o núcleo. Isso. Então vai em ligação, sobe a Pedra Redonda, se tem muita gente não vai. Magda Soares, a gente... aí a Magda. Mandar um beijo, um abraço pra Magda. Que bom que você tá vendo. Um beijo, Magda. A Magda foi uma que teve que aprender e aprendeu bem. Já está editando, já tá... Bacana, vou usá-la então. Exatamente. Essa parte de aprender é uma brincadeira que a gente tem aqui. A gente tem que aprender a desaprender para aprender novamente, né? Porque as entregas estão mudando. Às vezes a gente não perde os conceitos, mas as entregas vão mudando. E a gente está chegando no final. Foi muito legal. Que pena, muito né? legal. Para falar de muita coisa, muita arte. Passa rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. E a Quarta-feira que Inspira, ela tem que provocar isso, e a gente brinca que sempre tem que terminar antes de acabar. Porque se acaba, aí já apagou. Não tem. Então a gente tem que sair daqui com muita energia. E eu acho que o Papo Torto foi muito legal. Primeiro que a gente falou de teatro, a gente falou de como que se adapta, a gente falou até dos medos. Papo torto, ele chamou Papo torto. Tá vendo? Né? Então, não é um papo reto, não. A gente pode circular por vários lugares, e eu acho que é muito legal aquilo que você está fazendo. Parabéns pela iniciativa também, aqui, né, de estar trazendo pessoas de Ubá que possam inspirar e ser inspiradas, né, também, porque, você vê... Eu vim aqui falar e acabei dando exemplo de inspirações que eu recebi, né? Mas é esse o objetivo. De outras pessoas, então acho que essa troca é muito boa. A gente aprende com a gente também, né? Eu acho que essa é até a fala da escuta do psicólogo, né? A gente, quando está falando para o psicólogo, a gente também está escutando e a gente está se aprendendo, né?
Então eu acho que a gente não está aqui no Psicólogo que divã. fala muito não é bom, costumo dizer isso. Ele é pago para ouvir a gente. Não Porque é a pra gente se falar. corrige, né? E aí, então é um agradecimento, né? A gente está aqui terminando. A Didi, que é minha parceira aqui, que a gente vem trocando aqui. Agora ela já, de vez em quando, ela já me chama de Louro José, né? Porque eu venho com a blusa verde. Aí ela já me chama. Mas essa brincadeira da gente estar aqui no improviso e da gente estar fazendo, é para isso. É para levar para a pessoa que está do lado de lá que ela pode errar e que vai funcionar. E eu acho que hoje você colocou aqui pérolas nesse sentido, dessa energia. Muito obrigado pela presença, pela participação e pelo interesse de estar aqui, Didi, né? obrigado Também, Didi. Te Pode ir. agradeço muito, Helder, tá? Você ter vindo. Felipe, A gente obrigado não aí. ter feito o programa online, né? A live Muito online. bom, E ter sido presencial Bater aqui. a saudade da TV, muito bom, Isso. E continue aí com esse trabalho legal do Papo Torto, né? Deus quiser. Que a gente está conhecendo pessoas também da nossa região que a gente não conhece. Isso. Igual o Turismo em Foto, a gente está conhecendo lugares que a gente não conhece aqui perto, né? O mesmo propósito, eu acho, tem o Papo Torto. A gente está conhecendo pessoas também interessantes. Isso, gente de Buriaé, Cataguases. Isso. Esconde do Rio Branco, tudo já passou ali. E essa o troca Turismo é em muito Foto, boa. ele tem essa oportunidade também, porque ele é da região. A gente tem muita foto de Guidoval, de Divinésia, de São Geraldo. Tem o pessoal do Visite o Bar, que é fantástico, eles têm fotos lindíssimas, o Bar.mg, o Ítalo, que está em muita foto lá de São Geraldo. Verdade. Então a gente tem foto de um punhado de lugares, né? A Darça, que tem feito fotos A Dacia tem feito umas fotos muito bacanas. de ambiente rural, né? Então, quer dizer, são fotos muito Tem interessantes. um menino de Divinésia também, como é que ele chama? Eu nem o conheço pessoalmente. Mas tô sempre Mas a curtindo intenção lá. aqui é essa, é que movimento gera movimento, né? É. Então a gente Tem que está sair aqui. da inércia, senão- A gente tá isso e eu que agradeço muito estar aqui também, Pedrinho, com você mais uma vez essa parceria e muito bom, né? Eu ter vindo aqui para a CIL e ter tido esse espaço Sim. de estar fazendo, de poder fazer Mudou mais a pela CIL cultura. completamente, Nada, a gente é uma equipe aqui, né? E que a gente faz juntos. Né? E então, obrigada aí, Vai Pedrinho, ser mais assim uma com vez. 2 Cs, né? Comercial e cultural. Boa! Boa ideia. É igual indica com 2 Cs de duplo compromisso. Verdade. Olha só. E agradecer aí também o Felipe, né, o Sodré, da equipe Isso, toda. A gente tem que sempre agradecer os técnicos. Não é? E estar aqui também na ACIL promovendo várias ações que geram esse movimento, está sendo para mim também uma reinvenção, né, uma adaptação aí ao novo jeito de viver. Novo jeito de viver, mas que eu acho que depois a gente fica com os dois, tanto com o digital quanto com o presencial. Deixa eu sugerir aqui um tema, Sim. mais para frente. Sobre leis de incentivo, porque você sabe muito isso. A lei do Paulo Gustavo deve ser aprovada agora. Verdade. Né? Tem a lei Aldir Blanc municipal e estadual. De repente a gente pode fazer isso com uma mesa redonda. Isso, mesa não redonda. numa função assim, já fazer aqui em cima, que a gente pode ter algum público. Verdade. E aí ter uma interação. Pode chamar um empresário que talvez não domine o assunto. Eu acho que tem que trazer mais contador. Mais contador. Mais contador. Então, Não é contador de história, não. Contador. Contador da contabilidade, que é onde tem o incentivo, né? Então, mas essa sugestão é muito boa realmente, mas assim, eu quero colocar aqui que as pessoas, que já tem muitos empresários apoiando Sim. e se abrindo mais para esse tipo de incentivo, de apoio, que quer se tornar uma empresa cidadã, né? E que hoje vê que o lado cultural ele anda junto com a educação e que é importante para que a gente viva numa cidade mais tranquila, com mais oportunidades e que todos tenham um lugar, né, o seu lugar. Então, tomara que aconteça, viu, esse encontro. Ontem eu fiz o Papo Torto com a Rafaela e o Jader, que são produtores de cinema em Ubá. Sim. Moram num sítio, quer dizer... Sim, eu vi a live. live. É o lugar mais muito bacana o trabalho dele. Tem um produtor de cinema e que funciona. Agora, para funcionar, ela precisa de incentivo.
Né? E que aqui o Bar seja também cada vez mais uma terra fértil, né? Isso, estreitar o laço com o Cataguases. Isso aí, muito Vamos lá, obrigada. senão a gente Beleza? começa um outro Beleza. programa. Começa outro programa. Então eu tô aqui na quarta-feira que inspira, tentando levar, junto com todos os convidados, exemplos que façam que você que está aí do outro lado possa ser inspirado e tome atitudes para encontrar na internet uma forma digital do mesmo jeito que a parte física. A gente tem que estar sempre agradecendo a nossa presidente, né? Eu na função aqui de primeiro damo, né? De marido, e de vice-presidente da ACIL, agradecendo a Isabel, que tem dado todo apoio a esse programa. Também Agradeço agradecendo... também como diretora, que sem o apoio dela não seria possível a realização desses eventos. Né? A gente está aqui no estúdio da ACIL e também da UBA News. Então a equipe do Sodré que comanda essa parte técnica, o Felipe, a Laisa e até o Sodré. Então a gente está sempre agradecendo eles, muita gratidão por isso. E a gente encerra aqui até a próxima quarta-feira, que vai ser com a Juliana Mantovani, da Data C. E aí a gente vai estar falando aqui de como se conectar com o cliente através da internet. Então, até a próxima. Obrigado. Boa noite, gente. Até, boa noite. Obrigado.